Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa segunda-feira. Vamos repercutir a bela vitória do Marília neste final de semana, jogando lá na cidade de Americana. Vamos falar dos principais assuntos da Bezinha, a rodada importante que tivemos do Campeonato Brasileiro, enfim, todas as novidades do esporte a partir de agora. Ao meu lado, Jorge Luiz, que tem tudo sobre o Marília Atlético Clube. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do programa Com a Bola Toda. Hoje um programa para a gente falar exclusivamente da Bezinha e de MAC, né? Já que temos muitas informações, vamos repercutir essa vitória de virada do MAC lá em Americana por 2-1. Vamos passar os melhores momentos. Bati um papo agora à tarde com o técnico Ricardo Costa, com o lateral esquerdo Lucas Prachedes. A gente vai abordar muito essa partida, já que na próxima sexta-feira o MAC se vencer o Rio Branco, já garante matematicamente a sua classificação com 2 rodadas de antecedência. Mas além do jogo, Ronaldo, a gente tem as notícias do dia, até porque nesse momento, em São Paulo, na Federação Paulista de Futebol, o Tribunal de Justiça Desportiva está julgando os 2 jogadores do Marília, o volante Micael e o atacante Breno, expulsos na rodada anterior, naquela vitória do MAC aqui no Bento de Abreu por 1-0. Os 2 foram enquadrados no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e podem pegar de 2 a 10 partidas de punição. Quem também está sendo julgado é o preparador físico do MAC, o Elton Bassi, que também foi expulso naquele jogo contra o Guarulhos, foi enquadrado em 2 artigos, no 257 e no 243, e pode pegar até 16 jogos de punição. Esses 3 viajaram para São Paulo para se defenderem no julgamento, inclusive o advogado do MAC, no caso é o Dr. Olavo Nogueira Ribeiro Júnior, que faz parte do Sindicato dos Atletas, está defendendo os atletas do Marília, e assim que a gente tiver alguma novidade em relação a esse julgamento, a gente traz aqui no programa Com a Bola Toda. Só antes de começarmos a falar dessa tabela da Bezinha, dos jogos que aconteceram no final de semana e ainda jogos no dia de hoje, mandar um abraço aqui para o pessoal que já está com a gente aqui via Facebook, o Edmarcos Fernandes está dando boa noite, o Vinícius Ferreira, jogador da equipe Sub-20 do Maquinho, que venceu agora à tarde, venceu agora pela manhã, o time de Assis pela semifinal dos Jogos Regionais. Marília está na decisão dos regionais, ainda não tem a confirmação do adversário, nem o horário, mas a cidade Marília, o MAC, está em mais uma decisão desta competição lá em Assis. O Guilherme Gonçalves Micheles também nos acompanha, o Wilson Gino e o Júlio Tellini. Muito obrigado a todos aqui pela audiência. Tá certo, Jorge. Por falar em jogos regionais, né, a gente tem observado que a cidade de Assis contratou muitos jogadores de fora aí para fazer frente à Marília, que tem se destacado nos jogos regionais, em busca talvez até do título geral. Eu não sei se não chegou a hora também da Secretaria de Esportes dar um break nesse tipo de contratação, assim como faz a Federação Paulista em relação à Copa São Paulo, que tem que ter um tempo de inscrição no time, sim, no caso aí na cidade, porque senão eu acho que perde a finalidade, né, Jorge? Acho que tem que ter pelo menos, como acontece até mesmo em relação à lista B de jogadores de base que são utilizadas no Campeonato Paulista, das 4 divisões, você tem que ter pelo menos um ano de base para poder atuar também no profissional. Acho que poderia ser criado algo semelhante, desde que o atleta tenha participado aí de competições, né, regionais ou até mesmo estaduais por determinada cidade, mesmo que ele não pertença à cidade, mas já tenha um vínculo aí de pelo menos 6 meses ou um ano, para que realmente não aconteça esse tipo de situação, né? No caso, o Assis está sediando os regionais e contratou atletas de várias modalidades para poder conquistar o título geral em casa. Eu não sei até que ponto é vantagem falar, foi campeão dessa forma. Também não vejo, então, mas talvez para Assis seja algo bastante relevante. Para Marília não, a gente está acostumado e não é o foco, né? Mas é importante, mas
não tem a repercussão que talvez teria numa cidade menor. Tá certo. O Vinícius Ferreira está falando que o jogo é contra Ourinhos. Viu? Ourinhos, então, a decisão? Obrigado, Vinícius. É jogador da equipe do Marquinho, acompanhando o nosso programa. Obrigado pela informação. O Júlio e o João Pedro estão dando boa noite para a gente. Vamos subir MAC. O Elísio Antônio Francisco deve estar com a cabeça desse tamanho, né? Com o Palmeiras, que está tremendo tanto que até o avião treme, Jorge. Até o avião está tremendo do Palmeiras, né? E o Edmarcos Fernandes nos acompanhando também. Eu só queria fazer um destaque aqui do Campeonato Brasileiro, Jorge, da principal divisão. No jogo do Santos contra o Botafogo, você teve a oportunidade de assistir? Não vi, Ronaldo. A questão do VAR, Jorge. Esse VAR aí eu vou continuar a dizer, veio para muita coisa, mas teve um lance especificamente que o jogador Soteldo do Santos foi visivelmente segurado por trás, a imagem mostra a camisa dele sendo puxada, o Soteldo não reclamou, o Santos não reclamou, o VAR não foi acionado. Então, para que funciona esse VAR, Jorge? Não é para pegar lances assim? Depende, dentro da área, né? Em tese seria, mas aí no caso, Ronaldo, o VAR é muitas vezes acionado nesse tipo de situação quando há uma reclamação assintosa e o árbitro pede para que seja revisto o lance, né? Como não foi, a não ser que acontecesse o gol. Não, mas o árbitro não pede, na verdade quem chama o árbitro é o VAR, né? É que se você também ficar todo lance na área procurando um lance de pênalti, você vai encontrar muitos. Então, se não há uma reclamação assintosa, ou se o árbitro, de repente, teve uma falta, ele viu e ficou na dúvida, se você for pegar todo lance na área, Ronaldo, vai ter pênalti. Pelo agarra-agarra, pelos puxões. É outra coisa que eu também não concordo, Jorge. Uma coisa que eu não concordo, aliás, são duas. Uma, árbitro chegar lá na área quando vai cobrar um escanteio, vai cobrar uma falta e fica falando, não segura que não sei o quê. Ele não tem nada de ficar falando, você segura, não segura, deixa de segurar. Os jogadores que se virem lá dentro e marcam o que tem que ser. Ponto 1. Ponto 2 também em relação à arbitragem. Está demorando demais para se tomar uma decisão. Um lance do jogo do Corinthians e Flamengo ontem, que acabou saindo o gol do Flamengo de empate, precisa tanta demora assim, Jorge, quase 4 minutos de tralalá para ver se foi ou não foi. É uma decisão simples, está ali a marca, ponto. Ali já está na hora já do VAR também evoluir nessa questão, né? A gente já comentou isso aqui há alguns meses, que era início e tudo mais. Só que já está chegando um momento em que as coisas precisam ser aperfeiçoadas, né? Não dá para ficar esperando tanto tempo assim para que as coisas caminhem, né? Haja essa sincronia entre quem está analisando imagens e aquele que também faz a seleção da imagem, o técnico, e expõe para que quem está na cabine possa observar o lance. Realmente ainda está demorando demais. Mas pelo menos, apesar da demora, está sendo feita justiça nos lances de sim ou não de interpretação. De interpretação ainda vai continuar dando polêmica, mas se foi gol ou não, se foi impedimento ou não, isso pelo menos está realmente melhorando o futebol. Mas obviamente que a agilidade ela precisa ser ainda maior para a definição desses lances. Um lance que aconteceu do VAR aí também, que eu achei um absurdo, acho que foi, eu não sei se foi no jogo do Santos, que o árbitro estava em cima do lance, mandou o jogo seguir, o gol saiu e o VAR acionou o árbitro, falou, vai lá ver no meio campo se houve a falta ou não houve a falta. Ele falou, mas se eu vi, não marquei, agora eu vou querer marcar, por quê? Então, eu acho que está interferindo demais. Outra coisa que eu não concordo, árbitro querer apartar a briga do jogador. Deixa o jogador brigar e mostra o amarelo e o vermelho do jeito que ele corre lá, tira. Para que tem o vermelho e o amarelo, Jorge? Não é? Ele não é juiz de MMA que tem que evitar o massacre, né? Bom, antes de falar então da Bezinha aqui, o Edmarcos está falando o VAR é bom, mas até se acertar tudo vai tempo. O Luciano Duarte Nascimento nos acompanhando, o Elísio, calma, Ronaldo, ainda somos o primeiro, e a expulsão do zagueiro do do Botafogo e Santos. É verdade, teve um lance que não foi nem falta e ele acabou expulsando o jogador do Botafogo.
Silvio Martins, grande Silvio, de Vera Cruz para o mundo nos acompanhando. Obrigado, Silvio. O Vacaro nos acompanhando. O Wilson Antônio, boa noite, Jorge Ronaldo. Parabéns, Mac, pela vitória e o ótimo futebol que o Mac apresentou diante do Rio Branco. O Martins Bandeira está dando boa noite para mim e para você. Estamos assistindo em João Pessoa. Tá ruim ele lá em João Pessoa, né, Jorge? Na Paraíba. Então. E o Noé Cardoso dando boa noite para a gente. Vamos começar a falar da Bezinha, Jorge. Um pouco ainda. Vamos abordar um pouco ainda dessa rodada, né? Se depois a gente continua no próximo bloco, se não tivermos tempo. Até porque tivemos um jogo hoje à tarde entre Assisense e Independente de Limeira, o jogo lá em Assis. Pelo menos as informações do nosso correspondente Magrão, né? Tem o correspondente Magrão lá, o correspondente Magrão diz que houve tumulto, confusão após a partida, placar de 0-0. Assisense Independente, jogo agora à tarde. E ontem o Andradina ficou no 0-0 com a Francana. Esse é o grupo 8. O grupo 8, Ronaldo, que tem, depois de 3 rodadas, Andradina e Independente com 5 pontos cada, Francana e Assisense com 2. Olha só a situação desse grupo, muitos empates. A princípio, se continuar nesse ritmo de empates, dificilmente teremos uma equipe terceira colocada avançando nesse grupo. Então a Francana tem que abrir o olho, porque hoje é a terceira colocada, então, né, a Francana que classificou em primeiro lugar, uma das melhores campanhas da primeira fase, somou apenas 2 pontos em 3 jogos. E do jeito que está, mesmo que termine em terceiro, pode não avançar pela pontuação baixa desse grupo. Andradina Independente tem 5, a Francana 2 e o Assisense 2. Nem o Assisense está fora da briga, né, Jorge? Está todo mundo no páreo ainda, a diferença do último para o primeiro colocado é de 3 pontos. Exatamente. Então, e faltam mais 3 rodadas. Faltam 9 a ser disputados. 9 a ser disputados. Né? Então, vamos lá, o grupo 7, né, o grupo anterior, eu falei do grupo 8 porque aconteceu agora à tarde. No grupo 7, também um grupo bastante equilibrado com muitos empates. A gente teve um empate do Catanduva com o Fernandópolis em 3-3 e a Itapirense, comandada pelo ex-técnico do MAC, Luiz dos Reis, conquistou 2 acessos com Marília, venceu o Vossen por 3-2. A situação desse grupo 7, Fernandópolis e Itapirense com 5 pontos cada, Catanduva 3 e o Vossen com apenas 1. Quer dizer, os 2 times de Assis ainda não venceram nessa segunda fase. Né? Em 6 jogos, 3 de cada, 2 empates, 3 empates e 3 derrotas. Né? Muito ruim a campanha dos 2 clubes de Assis que avançaram no grupo do Marília. O Vossen vai ter mais dificuldades, né, Jorge? Pelo fato de eventualmente um terceiro lugar aqui, ele já está ficando bem para trás. Também é um grupo com uma pontuação muito baixa, muitos empates, então fica difícil até mesmo pensar na terceira vaga nesse grupo 8. Grupo 9, Ronaldo. Grupo 9. Grupo 9, tivemos no sábado o empate do líder Amparo com o Mauá em casa, placar de 0-0, o Amparo que tinha chance de fazer 9 pontos em 3 jogos e já confirmar a classificação matemática, mas acabou empatando em casa. E o Itararé, que esteve no grupo do Marília, acabou vencendo o 15 de Jaú por 1-0, um jogo marcado por polêmica. O árbitro relatou na súmula que o Bandeirinha, Bandeirinha número 1, foi atingido com um líquido, né? Não sabe se foi cerveja, se foi água, refrigerante. Ou xixi. Porque a arquibancada, né, o alambrado fica muito próximo do Bandeira ali, número 1. Então, o árbitro relatou na súmula que o Bandeira foi atingido com líquido. Não sabemos que problema pode dar isso para a equipe do Itararé. E teve uma outra situação, Ronaldo. Teve até caso de polícia, porque o goleiro do 15 de Jaú fez uma acusação de que o Gandula lá de Itararé o chamou de macaco. Foi para a delegacia de polícia, a informação que a gente tem é que o delegado não registrou o boletim de ocorrência. Diz que não houve, que foi uma ofensa, que não caracterizou como o xingamento como macaco, e a situação aparentemente ficou nessa situação sem o registro do boletim de ocorrência. Eu acho que não caberia o delegado definir se é isso. Pelo que eu soube, eu não sei ao certo, tá? Estou falando o que eu soube até pelas redes sociais, porque eu não vi algo concreto sobre o episódio. Né? Mas duas coisas em relação ao que você citou aí. Primeiro, em relação ao líquido, não vai acontecer nada, Jorge. Absolutamente nada. Se tivesse o líquido acompanhado de algo mais, do copo, da garrafa, alguma coisa, poderia dar problema, e problema sério para o Itararé. Só o líquido vai haver uma advertência ou coisa que o valha.
Em relação à atitude do Gandula, em relação ao goleiro, do 15 de Jaú. Se houver punição, eventualmente, que deveria, seria para o Gandula e não Sim. para o clube em si, né? Sim. Bom, esse grupo aí, então, temos o Amparo com 7, o Itararé com 4, Mauá 3 e 15 de Jaú 1. Assim como a Francana, já estamos no intervalo, Jorge? Sim. Assim, a gente vai falar isso na sequência, assim como a Francana, o 15 de Jaú corre o risco de não ficar nem em terceiro lugar. Vai ter que fazer uma campanha excelente no retorno agora. Vamos falar isso melhor depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play, faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. A gente estava abordando aqui o grupo 9, Jorge, que tem Amparo, Itararé, Mauá e 15 de Jaú. Hoje o 15 de Jaú é o lanterna com apenas 1 ponto. Tudo bem que fará 2 jogos ainda em casa nesse segundo turno. Já perdeu um foi na estreia? Não, na segunda rodada. Na segunda rodada perdeu
para um Amparo em casa. Agora, embora faça 2 em casa, vai ser uma pressão do tamanho do mundo, né? Sim. Ele vai ter a obrigação de vencer. E o que me preocupa, Ronaldo, é que essas equipes, no caso Francana e 15 de Jaú, mais precisamente, foram 2 equipes que têm camisa, são 2 equipes tradicionais, né? São equipes que se classificaram em primeiro lugar em seus grupos e correm um risco de eventualmente avançarem como um dos melhores terceiros ou até mesmo como um dos piores segundos colocados e depois cair eventualmente no grupo com o MAC, que está fazendo hoje uma campanha de líder, né? Então, essa é a preocupação maior, mas eu acho que também faz parte, não dá para ficar escolhendo o adversário, né? No caso do Marília, que vai avançar, de uma maneira ou de outra vai avançar, mas é realmente bastante preocupante, porque no caso do Francana e 15 de Jaú ainda não venceram nesta segunda fase da competição. É melhor começar a torcer para esse Mauá ter uma boa sequência aí, Jorge, para ser o terceiro, porque eu acho que não vai fugir muito de... O Amparo já está classificado. Sim, esse já está classificado. O Itararé tem muita condição, porque tem uma boa equipe, por sinal. E o fator casa é fundamental para o time, né? Eles sabem jogar um campo acanhado, que eles sabem muito bem travar um time que talvez tenha mais qualidade do que eles. Tem uma boa chance, sim, de avançar. Então, esse jogo entre Mauá e 15 de Jaú pode ser decisivo. Pode. Né? Se o 15 não ganhar do Itararé, aí já a classificação já fica bastante ameaçada. Bom, vamos para o grupo 10? Vamos lá, Ronaldo. Você quer falar do... Bom, antes, só falar dos resultados. Não, 10 é o grupo do MAC. Fala o 11, né, Jorge? Vamos lá. Só antes, então, mandar um abraço para o Anderson Moschetti nos acompanhando. Meu grande amigo lá do Jornal da Manhã, o Diogo Mota Júnior. Obrigado, Diogo. O Iago Lima está dizendo, boa noite, Jorge e Ronaldo. Grande abraço. Gilmar Mirandinha Fernandes, que esteve lá em Americana acompanhando a partida. Mirandinha viu de perto o jogo. O Wilson Gino está dizendo, o Eric Bessa jogou muito, foi caçado em campo. O time como um todo foi gigante. Na verdade, o Bessa, para mim, é o melhor jogador do MAC. Disparado, protagonista em todas as partidas, às vezes joga um pouco menos ou mais, mas é o principal jogador, é muito caçado realmente em campo, sofre muitas faltas, por isso que o MAC tem muita bola parada, e foi uma dessas bolas paradas que o MAC aproveitou contra a equipe, né, no caso, contra o time do Rio Branco. Vamos lá, então, Ronaldo, você quer dar mais algum recado aqui, antes de eu passar os jogos aqui? Tem mais alguém aí no... Bom, passar aqui então, vamos lá, depois a gente passa os recados. No grupo 11, o Tupã empatou em casa, Catando vence em 2-2, União São João 0, Paulista Suzano, 8. União Suzano. Eu falei União o quê? São João. São João, esquece o São João e põe Suzano no lugar aqui. União Suzano 0, Paulista 8, é aquele problema que houve com o time do Suzano lá em relação a salário? Sim, me parece que uma parte dos jogadores já deixou o clube também, então é um time que vai ser batido por todos. Vai ser batido por todos, e até por conta desse episódio, dessa situação, União São João, Suzano perdeu os 3 jogos, até por conta disso, tem a grande possibilidade de um terceiro colocado sair desse grupo. Sim. Né? Então, acho que em meio a isso, Tupã, Catanduvense e Paulista, os 3 têm grandes chances de avançar para a terceira fase por conta desse episódio do União Suzano. Mesmo porque o Catanduvense tem 7, o Paulista tem meia dúzia e o Tupã tem 4. O Tupã tem grande chance, se ganhar mais um jogo, que ganhe só do União Suzano, chegaria a 7. Deve se classificar como um dos melhores terceiros colocados. Sim, deve se classificar. É verdade, tem razão. Bom, e o último grupo aqui, antes de falarmos de MAC, teremos um jogo daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, né, Jorge? Sim. 8h30, o São José pegando o Flamengo de Guarulhos, e a Matonense fez 1-0 no patinho feio aqui dessa fase, que é o José Bonifácio. Acho que são os 2 times, né, no caso União Suzano e José Bonifácio, que devemos considerar já eliminados. Já carta fora do baralho. Então a tendência é que também nesse grupo Matonense, São José e Flamengo, também os 3 avancem, que também é esperado pela tradição dessas equipes. Mesmo porque hoje o Matonense tem 5, o São José tem 4, ainda não jogou, o Flamengo também tem 4, ainda não jogou, é o confronto de hoje entre São José e Flamengo. Quem vencer aqui vai ser o líder da competição. Se houver um empate aqui, o São José vai assumir a liderança por saldo de gols, né, Jorge? Exatamente, Ronaldo. Então, grupo do Marília, antes de a gente falar propriamente do MAC, o outro jogo que aconteceu ontem pela manhã do grupo, que deixou a situação da chave do MAC bastante embolada para os outros 3 times, né? No caso, o MAC, 7 pontos. O Joseense venceu em Guarulhos, né? 3-2. O Joseense que havia somado 1 ponto em 2 partidas, aquele empate contra o MAC em casa.
Agora assumiu a vice-liderança, tem 4 pontos, Rio Branco e Guarulhos, 3 cada, né? Então o MAC com 7 tem uma rodada aí de diferença em relação ao G2 e deixou a situação também uma possibilidade por conta dessa pontuação, uma grande possibilidade de um terceiro colocado também sair desse grupo. Até para quem não está acompanhando o programa e não sabe, são 6 grupos com 4 equipes, os times jogam dentro dos grupos, respectivos grupos turno e retorno. Os 2 primeiros colocados avançam diretamente para a terceira fase, além dos 4 melhores terceiros colocados, ou seja, só 2 terceiros colocados não vão avançar e, obviamente, os lanternas de cada grupo. Então, de 24 que permanecem na segunda fase, 8 só não vão avançar, vão restar 16 para a terceira. Lembrando aqui que, como o MAC joga contra o Rio Branco e, em tese, uma vitória do MAC coloca o MAC já classificado com 10, Jorge, a situação do Rio Branco vai ficar ruim também, né? Porque vai ficar com 3 e teremos o jogo entre Joseense e Guarulhos. Se o Joseense em casa ganhar do Guarulhos, ele já abre 4 pontos do Rio Branco, em caso de derrota do Rio Branco para o Marília. Realmente deixou o Rio Branco numa situação bastante complicada, o que faz com que o Rio Branco venha para Marília não só para se defender, né? Venha para tentar buscar a vitória aqui, porque nem mesmo o empate seria um bom negócio caso o Joseense vença o Guarulhos. Só que a questão do Rio Branco, Ronaldo, ela é mais complicada porque o Joseense vai enfrentar o Guarulhos, se eu não me engano, só no domingo, e o MAC vai jogar contra o Rio Branco na sexta. Então, quer dizer, o Rio Branco só vai saber do resultado da outra partida depois que enfrentar o MAC. Então, acredito que o time de Americana não venha só para se defender aqui não, o que será muito bom para o MAC. Ok, Jorge. Dito isto em relação aos jogos da Bezinha, estamos à sua disposição. Bom, vamos lá mostrar os melhores momentos. Os melhores momentos não, né? Os 3 gols da partida, podemos colocar aí, Nicolas? Com som ou sem som? Sem som mesmo, sem som para a gente acompanhar então. Um jogo em que o Marília teve o domínio amplo, eu até fiquei muito surpreso com o que eu vi em relação ao jogo, esperava um Rio Branco mais equilibrado com o MAC tecnicamente, e mesmo antes do gol do Rio Branco, Ronaldo, que saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, o Marília era pressão total, o Rio Branco não conseguia passar do meio de campo tocando. Podemos pôr aí o pênalti com 15 minutos. Um pênalti infantil, por sinal, né? Na verdade, eu não vou caracterizar como infantil, Ronaldo, ele não tinha o que fazer. O cruzamento veio da direita, o Brunão perdeu o tempo da bola de marcar o jogador, e aí como o atleta ia já tinha antecipado e faria possivelmente o gol, ele empurrou o atleta imaginando que o árbitro pudesse não ver, mas daí marcou o pênalti e fez 1-0. Aí se redimiu com esse gol, né? Na verdade o gol foi do Lucas Prachedes, né? Ninguém tocou na bola. Ninguém tocou na bola, a princípio o Denner, mas aí o Prachedes cobrou e fez 1-1, e aí depois de um chute do Prachedes ficou na barreira, o Ícaro fez 2-1. Podemos continuar mostrando os lances enquanto a gente comenta aqui, o Nicolas. Sobre o jogo, então, Ronaldo, me impressionou. Quem fez o pênalti, Jorge? Quem fez o pênalti foi o Brunão. O Brunão fez o pênalti em cima do jogador do Rio Branco. Não foi o Prachedes? Não. Foi o Certeza? Brunão. Foi o Brunão, pelo menos na transmissão. Eu acho que foi o Prachedes. Ronaldo, pelo menos na transmissão que eu ouvi, o pênalti foi feito pelo Brunão. Sinceramente. Eu tinha visto isso, né? A gente vê os melhores momentos. O Mirandinha teve lá, o Mirandinha pode dizer aqui pra gente quem que fez o pênalti, se foi o Brunão ou se foi o Prachedes, viu? Pra mim era o Prachedes. Bom, Ronaldo, a questão é que o Marília fez mais um bom jogo, assim muito como já havia feito contra o Joseense na estreia, contra o Guarulhos no Bento de Abreu, jogou muito bem em Americana. Parecia que estava jogando no Bento de Abreu. Parecia, Jorge. Porque mandou no jogo e o Rio Branco se limitou apenas a contra-ataques. E é claro que a questão do gol de pênalti, fora isso, o Geilson não sujou o uniforme. Não teve nenhuma grande defesa que o goleiro do Marília fez para evitar algum lance. Só teve um susto, que foi uma bola cruzada na área, que saiu mal quando estava 1-0 ainda. Sim, teve. Mas fora isso, nada mais. Nada, isso me impressionou bastante. Eu esperava um Rio Branco com muito poder ofensivo, principalmente em casa. Mesmo que tenha feito o gol no começo do jogo, você fala assim, mas fez um gol que foi que se segurar. Mas espera aí, com 15 minutos de jogo você vai se segurar, Ronaldo? Não tem cabimento, está jogando em casa, não tem cabimento, né? E foi o que aconteceu. Obviamente o MAC também teve seus problemas, pegou um Rio Branco fechado,
como é de esperar, depois principalmente abrindo o marcador. O MAC explorou muito os cruzamentos na área, né? Tanto a bola parada como a bola em movimento. Estava difícil de triangular, fazer triangulações pelos lados. O MAC também não é um time de chutar muito de fora da área. É uma outra questão também que precisa ser vista pelo técnico Ricardo Costa. O Marília não é um time que arrisca de fora da área. Isso é importante, principalmente quando você pega defesas muito fechadas. Mas a bola parada acabou decidindo, não só no gol do Rio Branco, mas nos 2 gols do Marília. No primeiro tempo, ainda o MAC teve uma bola no travessão, né? O João Férez cabeceou uma bola no travessão, pegou meio desequilibrado, né? Mandou no travessão, e teve outras oportunidades de cabeça mesmo, mas não foram na direção do gol. E aí, no segundo tempo, a bola parada acabou sendo decisiva, né? O cruzamento do Prachetes, um lance em que o atacante Denner havia acabado de entrar na equipe. O Denner entrou na vaga do Lucas Souza. Entrou bem, viu? Muita correria, Jorge. É a característica dele. Eu não acho que ele foi assim tão decisivo no jogo, mas... Não decisivo, falei que foi bem. Eu acho que... Eu acho que ele não fez nada... Eu acho que ele não fez nada muito além do que fez o Lucas Souza. Não vi nada assim que entusiasmasse. Óbvio que é um jogador que tem a velocidade até maior que a do Lucas Souza, né? Põe na frente e consegue... segurar um pouco mais a bola no campo ofensivo por conta dessa velocidade, mas ainda me preocupa muito essa questão, esse atacante pela esquerda. Da direita a gente tem o Bessa, que para mim é indiscutível, é o melhor jogador do MAC, e na esquerda já tivemos vários nomes jogando por ali e ninguém, pelo menos na minha visão, me empolgou até agora realizando uma boa apresentação. Mas no fato é que o MAC empatou na bola parada e depois a gente viu aí no chute do Lucas Prachetes o Ícaro fazendo 2-1. Aí depois sim, depois do gol, que saiu aí do gol do Ícaro por volta dos 30 minutos do segundo tempo, o MAC se segurou, que era natural também, aí o Rio Branco tentou criar oportunidades, mas nenhuma tão incisiva, né? E que era natural que o time da casa perdendo fosse para cima, tentar pelo menos um empate. O MAC conseguiu segurar bem, como eu disse, o Geilson não teve trabalho na segunda etapa, né? Fazendo grandes defesas, o MAC se fechou muito bem. Nem grandes nem pequenos. Nem praticamente nada, né? E conseguiu sair com essa vitória. Uma vitória muito expressiva, muito expressiva, 2-1 para cima do Rio Branco, um time de camisa, um time que se classificou em segundo lugar no seu grupo, com a mesma pontuação do líder, no caso o 15 de Jaú, e que podemos considerar aí entre 6, 7 equipes favoritas ao acesso para a Série A3 do ano que vem. Mas pelo que eu vi ontem, Jorge, pode excluir esse time do Rio Branco como candidato. Então, Ronaldo, é aí que eu te faço a pergunta, será que a gente viu um Rio Branco muito fraco ou o Marília com um nível técnico superior? É isso que eu não sei. Eu vi dos 2 jeitos, Jorge, o MAC muito superior e o Rio Branco muito fraco. Então, porque talvez essas equipes que a gente considera favoritas, Francana, 15 de Jaú, talvez não tenham um nível, talvez tenham o mesmo nível do Rio Branco, não tem o nível do MAC, talvez. Então, acho que é uma outra coisa que a gente também vai precisar observar quando o Marília enfrentar essas equipes. Obviamente, não quer dizer que o MAC seja melhor tecnicamente que talvez a maioria das equipes que já subiu. Exato. A gente sabe que não é assim. O futebol... Ainda mais mata-mata, né? Futebol é uma frase que eu vou inventar agora. Inventa aí, Jorge. Uma frase que eu vou inventar agora para o futebol, né? Nem sempre o melhor vence. Eu tenho uma também, uma caixinha de surpresas. Uma caixinha de surpresas. Por conta disso. O futebol, ele prega essas peças, diferentemente de outras modalidades. Quando você tem um nível muito superior a outro, raramente acontecem as zebras. No futebol, ela acontece com muita frequência. Então, a gente está falando da questão técnica. Realmente, o Marília tem um nível superior ao Rio Branco. Eventualmente, a gente fala isso, de repente, na sexta-feira o Rio Branco vem, apronta para cima do MAC e ganha. Mas vocês falaram que o Rio Branco é inferior ao MAC. A gente fala na questão técnica, o que não quer dizer que o Rio Branco não possa vir aqui ao Bento de Abreu e ganhar também, numa bola parada, se fechando, enfim. São as circunstâncias do futebol. Mandar um abraço para o Noé Cardoso de Sá, o Gilcimar Cordeiro, vamos subir MAC, o Elinho Bissoli falou que não me viu no jogo contra o Guarulhos. Ainda bem que você não me viu, porque se tivesse me visto ia ser um fantástico. Eu estava no Rio de Janeiro, né, Jorge? Como que ia poder me ver aqui, né? O Gilmar Mirandinha falou que foi o Bruno que fez o pênalti, não o Prachedes. Então, desculpa o Prachedes, que eu achei que era ele. Martins Bandeira está perguntando se não vão comentar o pênalti que o MAC sofreu já depois do intervalo. A gente fala depois do intervalo, Martins. Nem ele, nem o PH, vamos falar do PH. O Floresvaldo Marques Duran
está dando boa noite para mim e para você. O Cristiano Barbosa está nos acompanhando. O Mirandinha está falando, comentário de torcedores de Americana, marque o melhor time da divisão, segundo ele. Pode ser. Pode ser. Pode ser. E o Iago Lima falou que foi o Matheus Mima Que fez o pênalti? que fez o pênalti. Eu acho que foi o Mima, realmente. Eu falei para Xedes, mas... o Mirandinha estava lá e disse que foi o Brunão, né? Eu acho que foi o Matheus, na minha opinião, que tinha sido o Matheus Mima. E eu vou ficar com a opinião do Mirandinha porque ele estava no estádio. E o Iago não estava, Jorge? Eu não sei se o Iago estava, acho que não estava, deve ter acompanhado pela internet também. Porque na internet acho que falou Matheus Mima. Não tenho bem certeza. Depois do intervalo, essas e outras informações. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho pra você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. O que era bom... Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Só para colocar a casa em ordem aqui, Jorge, em relação ao autor do pênalti cometido pelo Mark, segundo o Iago Lima, que falou que foi o Matheus Mima,
o Luciano Duarte, que é irmão do Eduardo, também disse que nem o Bruno nem o Praxedes, quem fez o pênalti foi o Mima, né? Confirmado o Mima pelo Wilson Miranda também. Agora o Mirandinha entrou aqui, foi o Mima mesmo, pois o Bruno já tinha até cartão amarelo. Mirandinha, eu vou dar um óculos para você da ótica do meu amigo Renatinho. Você vai até lá para não saber quem fez o pênalti? Eu ainda estou vendo pela televisão e estou vendo o que o pessoal está falando, né? Bom, o Bruno Melo está falando, boa noite, eu tinha dito que seria 2-1, agora tem que lotar o campo na sexta-feira. Faz tempo que não temos um time tão aguerrido em Marília. Está na hora da torcida apoiar. O Douglas Pastina está dizendo, aos 15 minutos o lateral Patrick cruzou pelo alto da direita da pequena área, para evitar que o atacante Gabriel Braga fizesse o gol. O zagueiro Brunão, que ficou para trás na jogada, precisou empurrar o adversário. Douglas, não foi o Brunão não, viu? Que na verdade isso aqui estava no jornal, até eu que escrevi isso, ele deve ter pegado um trecho da matéria, a princípio, pelo menos na transmissão que eu estava acompanhando, tinha sido o Brunão, mas quem viu, né, outras pessoas que tiveram essa certeza do Mima, independente disso, foi pênalti e o Max sofreu o gol, né? Em relação ao pênalti que teve a favor Antes do falar Max... nisso, só dar um alô, o Gilmar Dudu Martins está nos acompanhando, assim, ele está falando que está assistindo, marque em rota certa, né, o Gilmar Dudu Martins. 2 abraços aqui também para o doutor Fábio Vilaça Guimarães Filho, maquiano fanático, e o nosso amigo de imprensa, Neuri Antônio Cordeiro. Obrigado, Neuri, pela audiência. O Vinícius Ferreira está dizendo, o jogo de hoje da semifinal houve transmissão ao vivo pela Web TV. Cândido Mota, provavelmente amanhã tenha novamente, no caso, a semifinal dos jogos regionais, em que o Maquinho teve confusão lá no jogo, né? Um duelo entre Marília e Assis, Maquinho e Assisense, que vão se enfrentar no Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. 0-0 no tempo normal, o Maquinho ganhou nas penalidades máximas. Então, é isso. Nosso primeiro entrevistado... Não vai falar do pênalti antes, Jorge? Do pênalti, é verdade. Vamos falar do pênalti. Do pênalti, então assim, a gente não tem essas imagens. Vamos mandar um abraço aqui para o nosso amigo de imprensa também, que está nos acompanhando, né, Jorge? O Neuri Antônio Cordeiro, que tem um programa lá no Canal 9. Obrigado, Neuri, pela audiência. Bom, Ronaldo, sobre o lance do pênalti, né? Foi por volta dos 40 minutos do primeiro tempo. O jogo estava 1-0 para o Rio Branco. E aí o Lucas Souza foi derrubado dentro da área, agarrado, segundo o árbitro, foi agarrado por um jogador do Rio Branco. O árbitro assinalou o pênalti, só que minutos depois o Bandeirinha chamou a responsabilidade disso. Houve a falta, mas ela foi fora da área. A impressão que eu tive, Ronaldo, obviamente que o Lucas Souza caiu dentro da área e o puxão também foi feito dentro da área. Só que acredito eu que a origem do puxão começou fora da área. Por isso que o Bandeira chamou o árbitro e marcou a falta e não a penalidade. Eu, olhando assim, de grosso modo pela TV, eu vi o puxão dentro da área e o árbitro estava muito próximo, tanto que marcou o pênalti. Sim, mas então, ele estava mais próximo, só que o Bandeirinha chamou essa responsabilidade. Né? Então, o time da casa, né, Jorge? Vai saber, né? Como foi, talvez, Mac Guarulhos aqui, né? Que o pênalti também, o árbitro não deu falta e o Bandeirinha marcou a penalidade, né? Então, pode ser árbitro caseiro, Bandeirinha caseiro, mas se foi caseiro lá, pode ter sido aqui também contra o Guarulhos, né? A gente não sabe. O Ezequiel Guerra está nos acompanhando, assim como o Vinícius Ferreira, o José Augusto Amadeu está falando, boa, garotos, obrigado pelo garoto, né? O Amadeu lá do circo, obrigado, Amadeu. E o Douglas Plastino está falando sobre a intoxicação alimentar do Mark, houve realmente ou não na semana passada? Olha, aconteceu algo sim, Ronaldo, os jogadores passaram mal. Se foi por conta de alimentação ou qualquer outro tipo de coisa, a gente não sabe. A diretoria já disse que não vai se manifestar publicamente sobre o episódio e que vai resolver esse assunto de forma interna, né? Foi o que foi nos passado em relação a esse episódio. Obviamente, foram duas situações já, né, na mesma competição. Não sei se providências têm que ser tomadas. E a gente vai então aguardar se tivermos alguma novidade em relação ao ocorrido. Nosso primeiro entrevistado, Ronaldo, lateral esquerdo Lucas Praxedes, que foi o jogador talvez decisivo da partida. Sim. Fez o primeiro gol num cruzamento na área em que ninguém resvalou na bola. E no segundo ele cobrou a falta que ficou na barreira, só que ela sobrou para o Ícaro acabar completando o lance depois. Lucas Praxedes fala conosco. Boa noite, Praxedes. Assim como vocês, boa noite. Boa noite. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? A gente sabia do peso das duas camisas. E era um jogo chave nesse quadrangular pra gente, porque a gente
sabia que se a gente fizesse um resultado positivo lá, a gente conseguia encaminhar muito bem a nossa classificação para a próxima fase. E a gente treinou, né? Graças a Deus consegui fazer o gol, ajudar os companheiros a sair com resultado positivo. E é algo que a gente vem treinando bastante, né? Porque o professor falou que a bola parada vai ajudar muito o nosso time nesse final de campeonato. E quem acompanha o jogo, parece que o time não descontrolou, mesmo depois de um gol sofrido de pênalti, né, com 15 minutos de partida, o Marília ainda continuou no mesmo ritmo, né, desde o começo já jogava com a questão mais ofensiva, quer dizer, parecia que o MAC estava jogando em casa no Abreuzão, porque desde o primeiro minuto atacando e o Rio Branco só se defendendo, saiu o gol de pênalti, mas o MAC não descontrolou em nenhum momento, né, o Prachetes? Graças a Deus a gente conseguiu manter a calma, né, para continuar fazendo um bom jogo. O professor falou que o gol saiu cedo, então a gente tinha tempo para poder reverter a situação. E graças a Deus a gente conseguiu reverter. E é o nosso estilo de jogo, né? A gente gosta de ficar muito com a bola, a gente gosta de propor o jogo. Então o professor falou assim pra gente não mudar a nossa característica, jogando dentro ou fora de casa. O primeiro gol, um cruzamento na área, acabou ninguém mesmo relando na bola, Prachetes, ela foi direto em direção ao gol? Foi direto em direção ao gol, porque é uma batida que o professor pede muito. Ele falou, joga dentro da área em direção ao gol, que se ninguém relar, a bola entra. Bom, a gente viu também que você teve 2 faltas frontais, uma no primeiro tempo, aquele lance polêmico que o árbitro marcou o pênalti, depois o bandeirinha sinalizou que a falta foi fora da área, você chutou também na barreira, né? Acabou não passando a bola, e no lance do segundo gol, o chute seu também ficou na barreira, só que ela sobrou a bola pro Ícaro acabar marcando, né? No final das contas, você acabou sendo decisivo nas bolas paradas, né, Prachetes? Graças a Deus, né? Poder contribuir para ajudar o resultado positivo da equipe, né? E a gente se sente bem, né? Pelo trabalho que vem fazendo, pelo time que tá jogando bem, né? E graças a Deus tá dando tudo certo nessa fase do campeonato. Agora enfrentar o Rio Branco aqui na sexta-feira, um jogo em que o Marília vencendo já garante matematicamente a classificação. Esse é o objetivo, já com antecedência confirmar essa vaga, né, o Prachetes? Sim, com certeza. Jogando em casa, a gente tem que buscar a vitória aos 90 minutos. E a gente vai trabalhar firme essa semana para chegar sexta-feira aqui, se Deus quiser, sair com resultado positivo. Assim como vocês, boa noite. Boa noite. A gente sabia que esse é um jogo muito difícil. Obrigado ao Prachedes, né, um dos responsáveis por essa bela vitória. E ele que já tem 3 gols pelo MAC nessa bezinha, Ronaldo. Marcou um dos gols naquela goleada histórica do Alves Celeste na primeira fase, 10-1 contra o Elo Sport no Bento de Abreu. Na rodada anterior, o MAC venceu por 1-0 o Guarulhos, ele marcou de pênalti. E agora cobrando falta, né? Um jogador que realmente se mostrou bastante decisivo e que com isso o Fernandinho, que iniciou na posição, mas perdeu por conta de uma lesão na coxa, agora recuperado, tem que esperar no banco de reservas. Isso que eu ia te perguntar, ele já está totalmente recuperado. Recuperado, mas aí agora fica difícil você tirar o Prachetes dessa equipe, né? Mas que ele pode ser utilizado no meio também, né, Jorge? Também, tem outra opção, mas agora com outras peças, como o Everton, né? O Tonton que chegou recentemente, você tem ainda o Helder, eu não acredito que o Ricardo opte por essa situação. Né? É claro que é um jogador que seria muito interessante para o banco de reservas, porque você pode utilizá-lo ou como lateral ou como meia, né? Então, às vezes, como você não pode levar 11 jogadores no banco de reservas, jogadores que façam mais de uma posição acabam, né, tendo mais oportunidades por conta dessa versatilidade. Nosso próximo entrevistado, Ronaldo, é o técnico Ricardo Costa. Ele faz a sua avaliação do jogo contra o Rio Branco. Ricardo que vem levando o Marília numa campanha muito boa, geral até agora, o MAC 13 jogos, somando todas as fases disputadas, apenas uma derrota. Então, é uma campanha muito boa do Ricardo Costa, que é um treinador que foi campeão da Bezinha em 2016 com a Portuguesa Santista, vice com o São Bernardo em 2017 e que o ano passado caiu na semifinal com o São José. É um treinador que vai brigar mesmo nas cabeças e faz a sua análise dessa vitória de virada contra o Rio Branco lá em Americana. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Uma vitória muito importante, né? Acho que mais uma vez a superação, mais uma vez a dedicação de todos, né? Principalmente dos atletas. Jogo difícil, um bom time, né? Tudo que você falou da camisa pesada, ainda coloco um time bem montado, um time muito forte, muito rápido na frente. Dificultou bastante pra gente, mas a gente teve tranquilidade, saber jogar também. Quando você leva um gol, sai perdendo, você tem que saber jogar, continuar no mesmo ritmo, focado, porque até levar o gol a gente estava muito bem na partida, né? Não estava correndo risco e estava agredindo muito bem o adversário.
Então, acho que vitória merecida por um time que procurou mais o jogo, procurou ter mais a posse de bola, enfim, ter mais as ações do jogo, e acabou dando certo e saímos com essa vitória importantíssima. É para o nosso futuro, né, para aproximar de uma classificação para a terceira fase. A gente sabe que embolou o grupo, o Josense ganhou do Guarulhos, então acabou embolando um pouco o grupo. Então essa vitória foi muito importante para que a gente respirar um pouquinho. Já tem sexta-feira o outro compromisso, o jogo de volta, né, do Rio Branco. Então fazer de tudo para poder sair com mais esses 3 pontos para que a gente possa selar a classificação. Bom, Ricardo, eu acompanhei a partida contra o Rio Branco e foi como você disse, mesmo antes de tomar o gol, o Marília já jogava melhor que o Rio Branco, tinha as ações da partida. Eu queria saber se te surpreendeu o fato do Rio Branco ter jogado o tempo todo, não só depois de ter feito 1-0, mas antes mesmo disso, jogado mais no campo de defesa, esperando mais o Marília, né? Porque a gente sabe, um time de camisa classificou em segundo lugar. Talvez, acho que pelo menos eu esperava um jogo mais equilibrado tecnicamente. A gente viu o Marília parecendo que estava jogando no Bento de Abreu, né? Tomando conta da partida e por mérito acabou vencendo por 2-1. Você esperava um Rio Branco talvez que pressionasse um pouco mais, não só depois na reta final, depois que o time já estava vencendo por 2-1? Eu esperava, até porque eu assisti o jogo contra o Josense lá, né? Que eles venceram de 4-0, eles realmente colocou um pouquinho mais de ritmo de jogo, tiveram muito mais posse de bola que o Josense, então eles criaram muito. O jogo do Josense, ele poderia ter acabado uns 8-0 para o Rio Branco, seria um placar justo, porque tanto que o Rio Branco criou e procurou criar, né? Então eu acho que sim, eu acho que eles também sentiram que o nosso time é bem forte, são jogadores rodados da divisão. Então eu acho que eles tiveram um pouco de receio, seguraram um pouco, mas mesmo assim eu acho que é um bom time, é um time que merece respeito. Vai jogar aqui sexta-feira, nós temos que respeitar um adversário que não vai ser fácil vencer. Vamos ter que jogar bem de novo, fazer o que a gente fez lá, fazer aqui no nosso estádio para que a gente possa somar mais 3 pontos na competição. E você acredita que pelo fato do Rio Branco ter perdido e talvez não poder mais perder tantos pontos assim, você espera um time que venha mais para cima ou novamente o contra-ataque, né? Vão esperar o contra-ataque. O que você pode dizer a respeito disso, Ricardo? O time deles é um time que tem uma frente muito rápida, então de repente isso ajuda eles a trabalhar no contra-ataque. Mas eu creio que eles vão depender muito do resultado, muito mais que a gente. Na nossa conta aqui interna, né, tinha falado que fazer 4 pontos com o Rio Branco seria essencial e importante. Então nós conseguimos 3 lá, 1 ponto também não seria bom pra gente aqui. Mas lógico, a gente vai jogar dentro de casa, como a gente joga fora, tentando sempre buscar as vitórias. Mas a gente faz um cálculo, né, normal dentro do futebol, você fazer cálculos para poder classificar. Eu acho que o objetivo é classificar. E eles vão depender muito desse resultado. Então, se eles também não vai poder vir aberto, né, e porque se perder o resultado vai complicar, porque o outro jogo lá está em aberto também, com o Guarulhos com o Josense. Então, apesar de classificar 3, mas nosso grupo acabou embolando um pouquinho. Então eles vão ter que ter muito cuidado, né? E a estratégia deles aqui talvez venha com um pouco mais de receio, né? Do que vinha aberto para jogar com a gente aqui. Tá aí, portanto, o técnico Ricardo Costa, né, Jorge? E o MAC deverá ter alterações para a próxima partida? Então, Ronaldo, ainda não se sabe, até porque está acontecendo nesse momento o julgamento dos 2 jogadores do Marília, o volante Micael e o atacante Breno, expulsos na segunda rodada da segunda fase contra o Guarulhos, na vitória maquiana por 1-0. Eles estão nesse exato momento em julgamento, né? Eu conversei agora há pouco com a diretoria do Marília, ainda não há o resultado. Nesse momento estão sendo ouvidas algumas testemunhas. Os 2 jogadores do Marília viajaram para São Paulo para poderem se defender, assim como o preparador físico Elton Bassi, que também pode pegar aí até 16 jogos de suspensão pelo ocorrido naquela confusão. Então tudo vai depender do que vai acontecer no julgamento. O Micael e o Breno, eles foram incursos no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz assim: participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, pena de 2 a 10 partidas, né? Então
estão sendo julgados. O advogado que os defende é do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, é o Olavo Nogueira Ribeiro Júnior. Então a gente está esperando para saber ainda hoje o resultado, se eles vão pegar a pena mínima de 2 jogos ou se o advogado vai conseguir descaracterizar esse artigo e enquadrá-los num artigo de 1 a 3 jogos de suspensão, né, diminuir a pena para que eles peguem um jogo de suspensão, que eles já cumpriram no final de semana, e possam ficar aptos para o jogo de Americana. Já a situação do preparador físico, o Elton Bassi, já é um pouco mais complicada, porque além do artigo 257, de 2 a 10 jogos de suspensão, ele também foi em curso no artigo 243F, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. E além de poder pegar aí até 6 partidas de punição a mais, além do 257, tem uma multa que ele pode pagar de R$100 a R$100 mil. Também tem uma multa em dinheiro. E no caso, como o árbitro relatou na súmula que o Elton deu indício de que ele teria incitado o início da confusão, eu acredito que o preparador físico vai pegar uma pena aí mais pesada em relação aos atletas do Marília. O que vai tentar, o advogado e as imagens feitas do jogo, eles vão tentar descaracterizar a agressão, de que foi mais uma troca de empurrões, até porque nas imagens, pelo menos que a gente teve acesso e que o Marília levou essas imagens para o TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva, realmente não fica muito nítido alguém trocando socos, e sim empurrões. Então vamos esperar para ver, ainda hoje teremos o resultado desse julgamento, para saber se o Micael e o Breno ficarão à disposição no jogo contra o Rio Branco, em Americana, sexta, às 8 da noite, no Bento de Abreu. Bom, encerrando aqui o programa, o Toninho Freidenberg está falando boa noite, Ronaldo e Jorge, os reis do esporte. Nossa, obrigado por esse reis aqui. O Iago Lima, nós, torcedores fanáticos ou não do MAC, precisamos dar a resposta com a presença no Abreuzão, sexta-feira, já passou da hora. Concordo em número, gênero e grau, Iago. Vamos falar muito disso a partir de amanhã. O Bruno Pereira está falando, o MAC parece que consegue jogar melhor fora do que em Marília. Apesar dos bons resultados, precisa repetir essas boas atuações em casa. O aproveitamento fora realmente é melhor do que como mandante. Fora, com essa vitória, Ronaldo, são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota como visitante. Realmente muito melhor do que como mandante. O pessoal do Marília Gol está nos acompanhando. O Luciano Duarte Nascimento está falando, o Geilson pegou na bola somente no momento do gol do pênalti. O Max estava tão bem encostado que o Rio Branco não conseguiu atacar. O Leandro Santiago está nos acompanhando e o Rick do Corte. Boa noite a todos, parabéns pelo belo programa, obrigado ao Rick. Estamos no fim do programa, tem um abraço, Jorge? Mandar um abraço para o Moisés Amarim Sá, que também é irmão do Noé Cardoso de Sá, que nos acompanha, e o Moisés estava lá em Americana acompanhando, ele que é de São Paulo, foi até Americana acompanhar o jogo ao lado do Wilson Gino. Obrigado, Moisés, pela audiência. O Osmar Silva, pai do volante Giovanni Leme do Assisense, também aqui conosco nos acompanhando. A gente agradece mais uma vez essa grande audiência aqui pelo Facebook, e a você também que está em casa nos acompanhando. E 2 últimas informações rapidinho. O Vitor Hugo está praticamente certo com o Palmeiras, inclusive já deixou a concentração do Fiorentina, zagueiro que já defendeu o próprio Palmeiras, e o Santos contratou o Paulo Autuori, ex-técnico do São Paulo, para ser aí, para compor o departamento de futebol do Peixe. Programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.